Oi, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar uma das seções mais legais do nosso curso de integral, que é a seção 6.1 a respeito de áreas entre curvas. O meu primeiro objetivo nesta aula vai ser definir a área do conjunto achurado em verde. Eu chamei esta área de A. Notem que este conjunto é limitado pelas retas x igual a A, x igual a b, y igual a zero e pelo gráfico da função contínua y igual a f de x. Para determinar a área A deste conjunto, inicialmente eu considerei uma partição P do intervalo fechado AB. Lembrem que nossa partição deve começar pelo extremo esquerdo do intervalo, que neste caso é A, e deve terminar pelo extremo direito do intervalo, que neste caso é B. Eu denotei nossa partição por P, dois pontos, A igual a x0, menor do que x1, menor do que x2, menor, reticências, menor, xn igual a B. Em seguida, eu considerei números C e barra em cada um dos intervalos fechados xi menos 1, xi, tal que f de C e barra é valor mínimo de f em cada um dos intervalos fechados xi menos 1, xi, e também considerei números C e 2 barras em cada um dos intervalos fechados xi menos 1, xi, tal que o f de ci 2 barras é valor máximo de f em cada um destes intervalos xi menos 1, xi. Notem que quando nós consideramos números c e barra em cada um dos intervalos fechados xi menos 1, xi, tal que f de c e barra seja valor mínimo de f em cada um destes intervalos fechados, xi menos 1, xi, uma boa aproximação para a área de A deverá implicar que a soma de rima somatório de f de c e barra delta de xi com i de 1 até n seja uma aproximação por falta da área de A. Já quando nós consideramos números ci 2 barras em cada um dos intervalos fechados xi menos 1, xi, tal que f de ci 2 barras seja valor máximo de f em cada um destes intervalos fechados xi menos 1, xi, uma boa aproximação para a área de A deverá implicar que a soma de rima somatória de f de ci 2 barra delta de xi com i variando de 1 até n seja uma aproximação por excesso da área de A. Ou seja, a área de A vai ser maior ou igual que o somatório de f de ci barra vezes delta de xi com i de 1 até n, e vai ser menor ou igual que o somatório de f de ci 2 barras delta de xi com i de 1 até n. A seguir, eu coloquei dois exemplos. No primeiro exemplo, eu considerei um número c1 barra, tal que o f de c1 barra seja valor mínimo de f no intervalo fechado a x1. E assim, nós temos um retângulo de base x1 menos a e de altura f de c1 barra. Em seguida, eu escolhi um número c2 barra, tal que o f de c2 barra seja valor mínimo de f no intervalo fechado x1, x2. E assim, nós temos um retângulo de base x2 menos x1 e de altura f de c2 barra. Em seguida, eu escolhi um número c3 barra, tal que o f de c3 barra seja valor mínimo de f no intervalo fechado x2, x3.
E assim nós temos um retângulo de base x3 menos x2 e de altura f de C3 barra. Em seguida eu escolhi um número C4 barra, tal que f de C4 barra seja valor mínimo de f no intervalo fechado x3b. E assim nós temos um retângulo de base b menos x3 e de altura f de C4 barra. Desse modo, considerando A como sendo a região limitada pelas retas x igual a A, x igual a B, y igual a 0, e pelo gráfico da função contínua y igual a f de x, nós temos que a soma de Riemann somatória de f de C barra vezes delta de xi com i de 1 até n vai ser uma aproximação por falta da área de A, porque está faltando toda essa área achurada em laranja. No segundo exemplo, eu escolhi um número C1 duas barras, tal que o f de C1 duas barras seja valor máximo de f no intervalo fechado ax1. Deste modo, nós vamos ter um retângulo de base x1 menos a e de altura f de C1 duas barras. Em seguida, eu escolhi um número C2 duas barras, tal que o f de C2 duas barras seja valor máximo de f no intervalo fechado x1, x2. E assim, nós vamos ter um retângulo de base x2 menos x1 e de altura f de C2 duas barras. Em seguida, eu escolhi um número C3 duas barras, tal que f de C3 duas barras seja valor máximo de f no intervalo fechado x2, x3. E assim nós vamos ter um retângulo de base x3 menos x2 e de altura f de C3 duas barras. E em seguida eu escolhi um número C4 duas barras, tal que o f de C4 duas barras seja valor máximo de f no intervalo fechado x3b. E assim nós vamos ter um retângulo de base b menos x3 e de altura f de C4 duas barras. Neste caso, se nós considerarmos A como sendo a região limitada pelas retas x igual a A, x igual a B, y igual a 0, e pelo gráfico da função contínua, y igual a f de x, nós vamos ter que a soma de Riemann somatório de f de ci duas barras, delta de xi com i de 1 até n, é uma aproximação da área de A por excesso, porque nós consideramos a mais toda essa parte achurada em vermelho. Considerando retângulos com bases cada vez menores, ou seja, tornando delta de xi tendendo a zero, nós vamos ter uma melhor aproximação para a área do conjunto A. Quando o máximo dos delta xi tende a zero, a soma de Riemann somatório de i igual a 1 até n de f de ci barra delta xi tende a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. E quando o máximo dos delta xi tende a zero, a soma de Riemann somatório de i igual a 1 até n de f de ci duas barras delta xi tende a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. Assim, tendo a área de A
maior ou igual que a soma de rima somatório de I igual a 1 até N de f de ci barra delta xi e menor ou igual que a soma de rima somatório de I igual a 1 até N de f de ci duas barras delta ci, é natural definir a área do conjunto A como sendo a integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. Este resultado também é válido se f é integrável e f de x for maior ou igual a zero no intervalo fechado AB. Deste modo, nós definimos a área de A como integral de f de x em relação a x no intervalo fechado AB. Vejamos um exemplo. Calcule a área do conjunto limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Nós sabemos que o gráfico de f de x igual a x ao quadrado é uma parábola. Se x igual a 0, f de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0 vezes 0, que é igual a 0. E se o x igual a 1, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, nós temos o ponto 0, 0 e o ponto 1, 1. Aqui nós temos a reta x igual a 0, a reta x igual a 1, a reta y igual a 0 e o gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Desse modo, nós queremos determinar a área do conjunto hachurado em laranja. Eu chamei este conjunto de A. Notem que f de x igual a x ao quadrado é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Em particular, f de x igual a x ao quadrado é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado 0, 1. E assim nós vamos ter que a área de A vai ser igual a integral de x ao quadrado em relação a x no intervalo fechado 0, 1. Lembrem que, pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, isto vai ser igual a uma primitiva de x ao quadrado avaliada em 1 menos uma primitiva de x ao quadrado avaliada em 0. Nós sabemos que x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com, substituindo pelo limite superior, fica 1 ao cubo sobre 3, aí vai ficar menos a substituição pelo limite inferior, que é 0 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, e 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Então, nosso resultado vai ser 1/3 menos 0, que é igual a 1/3.